A comissão. Depois de ter ouvido todos, eu tenho usado uma frase que eu tenho e vejo que cada vez fica mais distante e eu preciso correr mais, preciso buscar mais musculatura. É tirar do SPC do crime todos esses inocentes. Eu tenho ido semanalmente às prisões. Estive ontem na Colmeia. Ainda tem lá, senhor presidente, quase 70 mulheres de olhares pro nada, mantendo a força. Eu passei 3 horas ontem em cada ala. E você não sabe o que falar, fica ali o tempo inteiro, elas estão numa ala não trancadas, mas há uma ala de convivência, porque é uma ala, não sei se Vossa Excelência tinha ouvido falar, que foi criada lá para gestantes. Exatamente quando aconteceu o advento, essa ala estava desocupada. E então as celas ficam abertas e há uma ala de convivência onde elas ficam ali. E fiquei ali com elas, em oração, falando para elas, muito mais como se estivesse falando para mim mesmo, por conta das minhas emoções. Mãe de família, a maioria absoluta acima de 50 anos de idade. Só 2 ou 3 entre 30 e 35 anos de idade. Na quinta-feira próxima passada estive na Papuda e aconteceu algo muito interessante, senhor presidente. Eu estava falando para eles, eles haviam terminado de fazer uma horta ali, debaixo do sol, para não ficarem nas celas, e um deles descobriu que lá tinha um violão velho, e ele pediu para desmanchar o violão, porque achou que podia fazer um novo, e fez. Compraram o material, eles estão lá, laborando. E eu estava, pastor Marco Feliciano, dando a eles uma palavra, dizendo, olha, essas muralhas aqui ninguém pode arrancar. Eu passei por 8 portas de ferro com cadeados para chegar aqui até vocês. Ninguém consegue quebrar isso. E tudo que está acontecendo no país, não há perspectiva de que vocês vão sair. Choro é sinal de libertação? É. Cantar também é. Mas não perca o foco em Deus. E tinha um chorando muito, senador Cid. Porque tem 4 meses que a esposa teve neném e ele está preso, já vai fazer 6 meses. E chegou naquele mesmo dia, à noite, foi preso de manhã. Ele estava chorando muito. E eu disse, não pode perder o foco em Deus. Eu uso sempre uma pulseira assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E uso essa aqui, que foi colocada no meu braço, no dia que o ex-presidente Bolsonaro foi esfaqueado pelo apóstolo César Augusto, colocou uma no meu braço e outra no braço do Bolsonaro, já em São Paulo, no hospital. E eu tirei, nunca foi sorte, sempre foi Deus, e fiz assim para ele. Os outros vieram. Eu falei, não, para ele, que estava chorando. Ele pegou, colocou no braço. E eu fui fazer uma oração para encerrar. Quando eu orei, o agente bateu nas minhas costas, eu achei que eles nunca me disseram que meu horário encerrou, já tinha mais de 2 horas que eu estava lá. E ele me deu o telefone para me mostrar. E eu disse, quem é fulano? Aí no meio ele disse, sou eu. Eu disse, acabou de sair seu alvará de soltura. Nós não podemos perder o foco em Deus. Do ponto de vista humano, essa CPI, da maneira que está sendo conduzida e da maneira como foi tomada, para quem não queria, parece que está tudo tão turvo que nós não chegaremos a lugar nenhum. Mas eu acredito na portentosa mão de Deus. Eu não vim aqui para fazer embates pessoais com a vida pessoal de ninguém. Eu vim aqui para fazer justiça. A minha luta é por justiça, sede de justiça. Ainda que a injustiça pareça prevalecer por algum momento, eu sou um crítico do ativismo judicial há muitos anos, passei meus mandatos aqui assim. E tirando o ministro Gilmar Mendes, todos os outros eu sabatinei. Aqui.
E os conheço. E eu tenho um monte de coisa respondendo lá. Eu tenho AGE respondendo, eu tenho queixa-crime contra mim, mas não vou botar o galho dentro, não. Medo eu conheço de ouvir falar, eu nunca fui apresentado. É verdade que quem quer cooperar com uma investigação e provar, como eles dizem que houve uma tentativa de golpe, eles deviam se oferecer. O Flávio Dino tinha que se oferecer para vir aqui. O ministro Alexandre de Moraes tinha que se oferecer para vir aqui. Só essa casa pode. Mas eu não posso, sozinho. Mas se elege um presidente de uma casa como essa, para que ele possa falar em nome da casa. E constitucionalmente é essa casa que pode. É essa casa que pode. Para tanto, eu acredito que Deus não deixará a revelia debaixo da chuva. Aqueles que nada fizeram, quem fez, pague. Quem fez, pague. Quem fez, pague. Quem fez, seja punido. Agora, quem não fez, não praticou, não merece o sofrimento imposto que essa gente tem sofrido na prisão, e eu tenho estado lá semanalmente. E não é porque eu sou senador da República. Eu tenho oficiado de punho ao ministro Alexandre de Moraes para que ele autorize a minha entrada nos presídios. E eu não sei porque, por ordem, o que ocorre é que ele tem autorizado o que eu já tenho autorização da própria Constituição, para que eu possa entrar nos presídios. Senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência a informação e meus cumprimentos pela solidariedade. Com a palavra, o deputado Abílio, disporá de 5 minutos. Obrigado. Primeiro, senador Cleitinho, o caso de Davi não foi omissão, foi culpa mesmo. Ele intencionalmente mandou o seu amigo soldado para a guerra, para morrer, para lhe tomar a esposa. A sua comparação ela é muito correta em relação ao que nós estamos vendo aqui. Às vezes, dá a sensação que é a mesma coisa, mas que a esposa é o poder. E a democracia foi jogada de uma forma tão prejudicial para se tomar o poder. Eu percebo, senador Cleitinho, senador Magno Malta, colegas parlamentares, eu percebo que há um projeto de golpe no nosso país, mas que não é o golpe aplicado pelo Bolsonaro ou seus bolsonaristas. É um golpe muito bem orquestrado e organizado para romper com a democracia, que antes já havia sido dito e proclamado, antes mesmo da eleição. Por diversas vezes o Lula narrava em seus vídeos que ele admirava o partido, porque o Partido Comunista Chinês determinava e o povo seguia. O que o Partido Comunista Chinês queria que fosse feito, era feito. E aí vem o laboratório do lockdown, com uma série de arbitrariedades, e talvez o projeto de golpe se consolide numa tentativa de destruição dos 3 poderes, mas não é uma tentativa para destruir. Porque se alguém quisesse o fazer, já tinham feito. Contanto que eles abriram. E outra, qualquer cidadão, com o mínimo de racionalidade, sabe que independe o prédio público. Independe. Os 3 poderes não é constituído por vidro, tijolo e concreto. Os 3 poderes é constituído pelas suas funções, que pode ser exercida até mesmo online, como também o foi. Qualquer cidadão com mínimo de habilidade sobre tomada de poder saberia muito bem sobre isso. O que se tentaram fazer é narrativa. A palavra que o Lula o tempo todo está colocando. Narrativa, narrativa. Se contar a narrativa certa, o pessoal da direita não vota, não volta, não vota. Se contar a narrativa certa, se tira um presidente. Se contar a narrativa certa, se rompe a democracia. Se contar a narrativa certa, se estabelece a censura. E, ultimamente, está tentando colocar a narrativa de que o Congresso não é mais necessário. Vocês assistiram um vídeo sobre isso.
que é preciso unir os outros países e achar uma medida que não fique tão dependente do Congresso? Olha o que ele está dando de recado. Quem é que está de fato tentando aplicar o golpe? Bolsonaro fala pelas 4 linhas da Constituição. O povo até cansa do tanto que ele insiste em respeitar a Constituição e respeitar a democracia. O povo mesmo, o próprio povo fala, poxa, presidente, eles estão rompendo com a democracia, eles estão rompendo com a Constituição, e o senhor ainda fala em respeitar a Constituição e respeitar a democracia. O Lula promove ditadores, Partido Comunista, e ainda faz discursos prevendo narrativas para romper com a democracia. Quem é de fato deveria ser o investigado dessa CPMI? Por quê? Por que a esquerda se articula tanto para impedir que a gente esclareça os fatos que vêm aparecendo o tempo todo? Porque de fato, os verdadeiros responsáveis, os verdadeiros culpados desse processo estão de vermelho, não de verde e amarelo. Porque, de fato, os verdadeiros responsáveis pelos atos golpistas que vêm recorrente acabando com o nosso país, estão colocando seus próprios advogados para ser os futuros supremos ministros. A culpa é vermelha e não verde e amarela. E aí, senador, por mais que o senhor tente patrolar a minha autoestima, quero dizer ao senhor que de modo algum me sinto ofendido, de modo algum me sinto atacado, e o tempo todo, ao lado desses colegas, me sinto estimulado a continuar lutando. Obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.